alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Bom dia, paz do Senhor Jesus. A mensagem da palavra de Deus para esta manhã, a mensagem dos últimos dias. As pessoas não entendem, porque não conhecem as Escrituras, a forma de pregar, porque Jesus deu uma ordem para pregar o Evangelho, queira as pessoas gostem ou não. Uma palavra em Ezequiel capítulo 3,
versículo 16. Depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a minha palavra da minha boca e dará aviso à minha parte quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não avisar nada de que disser para o advertir o seu mau caminho, para salvar sua vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não avisou, e ele morrerá no seu pecado, e os atos da justiça que ele havia praticado não serão lembrados. Você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado, e você terá salvo a sua vida. E a mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse: levanta-se, vai para o vale onde eu falarei contigo. Ezequiel foi chamado para anunciar a sentença de Deus sobre Israel, sobre o juízo que aquele povo estava. E a palavra do Senhor é dirigida hoje aos pastores que carregam o nome de Deus, que carregam o nome de Jesus nos seus cultos, nas suas campanhas, nos seus templos. O perfil do verdadeiro pastor, verdadeiro pregador do Evangelho, está aqui em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel foi chamado por Deus, e Deus falou: vou colocar as minhas palavras na sua boca. Onde está a palavra? Na Bíblia. E ele fala: se você não avisar o ímpio da morte dele, o sangue desse ímpio que desceu ao inferno, eu cobrarei da sua mão. Mas se você avisar e ele não quiser ouvir, o sangue não estará nas suas mãos. Por isso que é a responsabilidade daqueles que levam o nome de Deus, que prega e usa o nome de Deus. Você já imaginou uma pessoa que é vice-presidente da Coca-Cola, a responsabilidade que ele tem com a empresa? Você já imaginou o vice-presidente de uma Petrobras, o presidente do Brasil, a responsabilidade que ele carrega? Imagine aqueles que pregam o evangelho errado. Eles não estão lidando com dinheiro, não estão lidando com petróleo, com Coca-Cola. Eles estão lidando com almas eternas, de pessoas que, se morrer hoje, descerão ao inferno. Por isso que Deus chamou Ezequiel para pregar a verdade das Escrituras. Jesus falou em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que o pastor, ele não pode pregar no altar campanha, porque vai contra essa palavra. O pastor não pode subir no altar e pregar prosperidade, porque vai contra essa palavra. O pastor não pode subir no altar e ficar pedindo dízimo, porque é contra a palavra de Deus. Contra. E as almas estão indo para o inferno acreditando em religião, acreditando em doutrina de demônios. Como Paulo falou, Ezequiel foi chamado para pregar a mensagem, trazer as pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas a
se renderem aos pés desse Deus. Não foi para fazer campanha, não foi para correr atrás de política. E ele, a grande responsabilidade dele foi que ele tinha que avisar as pessoas do pecado que estavam cometendo. Hoje o Brasil está debaixo de idolatria, feitiçaria, macumbaria, estão debaixo de grandes pecados, imoralidades, homossexualismo. E os pastores, preocupados com campanha, preocupados com dinheiro, do que pregar a verdadeira mensagem, que liberta, que transforma, verdadeiramente pregar a palavra, e não frases motivacionais. Foi que Ezequiel, Deus falou para ele, no versículo 17, coloquei você como atalaia, como líder, para pregar a minha palavra, o meu evangelho. Essa é a responsabilidade que Deus deu para Ezequiel. Só que a palavra do Senhor, há uma sentença em Jeremias, no capítulo 23, contra os falsos pastores. Jeremias deu uma sentença contra os falsos pastores e os falsos profetas. Pois as lojas querem ser abençoadas, ou os bons querem clientes. Jeremias 23, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias também. Ai dos pastores, que destrói e dispersa as minhas ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersam as minhas ovelhas, afoguentam e não cuidam delas. Mas eu trarei de castigar vocês por causa da maldade que praticaram, diz o Senhor. Eu recolherei o remanescente das minhas ovelhas, e de todas as terras de onde estiver dissipado, farei voltar ao aprisco. Serão fecundos, se multiplicarão sobre elas, porém sobre ela pastores que apacentam, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Primeiro ai, primeira sentença foi contra os pastores que carregam o nome de Jesus e de Deus. E Deus usou a boca de Jeremias, falando assim: ai dos pastores que destroem e dispersam minhas ovelhas do meu pasto. Jesus comprou as ovelhas, Jesus comprou as pessoas com o seu sangue. Foi um preço muito alto na cruz do Calvário. Ele se fez sacrifício por nós. E Ele comprou com seu sangue. Só que a palavra de Deus fala que os pastores estão destruindo e dispersando as ovelhas do seu pasto. Destruindo, extorquindo. E Deus falou que estava contra eles. Contra esses homens que dispersam e afoguentam as ovelhas, arranca a lã das ovelhas. Quantas pessoas nesse templo acreditando em campanha, acreditando que dando o seu dízimo vão ser abençoados. Enquanto isso, os pastores dos carrões viveram de luxo, dinheiro das pessoas. Deus estava contra os pastores, contra os falsos pastores que pregam por dinheiro, pregam para arrancar dinheiro das pessoas. E as pessoas acreditando em universal, acreditando em mundial, do que acreditar na palavra de Deus. A própria palavra de Deus, Deus falou: eis que estou contra os pastores, contra os enganadores. As pessoas acham que hoje que essas igrejas evangélicas são de Deus.
Acha que hoje essas igrejas pertencem ao Senhor? Não. Porque Deus falou que não habita em templos feitos de mão de homens. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a morada do Deus vivo. E aqueles pastores, no tempo de Jeremias, estavam dispersando as ovelhas. Não estava cuidando das ovelhas que Deus tinha separado. E Deus estava contra eles. Deus está contra hoje esse comércio no templo. Em João capítulo 2, em Mateus capítulo 21, Jesus subiu para o templo para orar. Chegou lá a hora que ele encontrou uma mesa de cambistas, comprando, vendendo bois, vendendo pombas. E Deus ficou irado com aqueles cambistas. Deus ficou irado contra aqueles cambistas. Porque ele viu o comércio no templo. E ele fez um chicote. Jogou naqueles lombos daqueles cão guloso, daqueles falsos profetas. Virou a mesa dos cambistas e falou: tire daqui. A casa do meu pai foi chamada casa de oração. E vocês têm feito covil de ladrões e salteadores. As pessoas estão enganadas que é Jesus. Não sabem que é Jesus. Esse Jesus que vocês falam que é paz e amor, que Deus tolera o pecado, ele virou a mesa dos cambistas. Ele desceu o chicote nos falsos profetas, nos mercadores. Saiu pomba para um lado, boi para o outro, e ele deu uma ordem. Será que se Jesus entrar hoje, nesses templos de hoje, o que ele vai encontrar? O que ele vai encontrar? Arca da Aliança, que Deus proibiu fazer. Extorsão de dízimo. Comércio dentro do templo. Envelope para um lado, envelope para o outro. Pregações de falsa prosperidade. E as pessoas acreditando que isso é de Deus. 2 Pedro, no capítulo 2. Pedro falou assim: como no passado surgiu falsos profetas, no meio de vós surgirão falsos mestres. No nosso meio hoje surgirão falsos doutores, falsos profetas, que vão introduzir heresia de destruição. A heresia leva as pessoas para o inferno. Vão colocar encobertamente heresia de perdição. Pedro falou. E aqueles pastores de Jeremias 23, Deus deu uma sentença para eles: eis que castigarei vocês por causa da maldade que vocês fazem com as ovelhas. A maldade. Jesus é o bom pastor, de João capítulo 10, e ele dá vida pelas ovelhas. Você acha que o seu pastor dá vida por você? Você acha que o Valdomiro vai dar vida por você? Que o Edir Macedo, Papa Francisco, vai dar vida por você? Somente é o bom pastor, e ele dá vida pelas ovelhas. E Deus falou que vai colocar pastores fiéis para pregar mensagem para as pessoas. Pastor não foi feito para entrar na política, não foi feito para ir atrás de campanha, e sim pregar o evangelho verdadeiro das Escrituras, verdadeiro evangelho. E Deus tinha uma sentença contra eles em Jeremias 23. Deus tem uma sentença sobre esse falso evangelho pregado hoje. O evangelho motivacional, o evangelho que prega prosperidade, paz nesse mundo, o evangelho de conforto. Jesus falou que não veio trazer a paz,
em Mateus capítulo 10. Jesus veio trazer a espada. A espada Jesus veio trazer. O filho ficará contra o pai, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão da própria família. O verdadeiro evangelho vai dividir o falso do verdadeiro. E Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 6: admiro vocês abandonando o verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus, é um outro evangelho. Campanhas, fotos, pastoras, é um outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho verdadeiro tira as pessoas do mundo. O verdadeiro evangelho tira as pessoas do pecado. Mas o falso, como Paulo falou, aquele que recebeu um outro evangelho é maldição. É uma maldição divina. Quem recebeu um outro evangelho que está contrário às escrituras. Só que aqueles pastores estavam dispersando as ovelhas, deixando elas espalhadas por todos os lados. E Deus falou para eles: porém para eles pastores que apacentam o meu rebanho sem medo. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei Davi um renovo justo, como rei reinará, e agirá com sabedoria, e executará com juízo, e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o nome do qual será chamado Senhor, justiça nossa. Eis que vem dia, diz o Senhor, que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos da terra de Israel do Egito. Tão certo como vive o Senhor, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, todas as terras para onde dispado, habitarão na sua própria terra. Jeremias estava pronunciando a vinda de Cristo. Ele é o bom pastor, de João 10. Ele vai governar com justiça. Ele será a justiça do povo. Ele é o grande advogado. Não vai necessitar de sacerdotes. Não vai necessitar de pastores como sacerdotes. Você está enganado, achando que o seu pastor é um sacerdote. Ele não é. Sacerdote é Jesus. E você não precisa de intercessão dele para chegar a Deus. Basta você entrar no teu quarto, fechar a porta e em secreto o teu pai vai te ouvir. Você pode ajoelhar nesse banco da praça, que Deus vai te ouvir. Não precisa mediadores. Você não precisa dar dízimo, achando que vai ser abençoado. Para você ser abençoado, a palavra de Deus fala: se atentamente ouvires a minha voz e obedecer a minha palavra, todas as bênçãos acompanharão. Ouvir a mensagem e obedecer a mensagem do Evangelho. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa ir para o Vale do Sal Grosso. Você não precisa dar dízimo. Porque o dízimo Jesus nunca pediu. Nunca. Você sabia que você não é obrigado a dar dízimo? Que isso aí era para a tribo de Levi. A tribo de Levi que poderia receber dízimo. Não é o pastor que pode receber dízimo. Vou ler dentro da palavra que não é obrigado você dar dízimo. Deuteronômio capítulo 14. Para você entender, para você sair dessa escravidão religiosa, para você ser livre. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. Livre do engano. Deuteronômio 14, versículo 22. A respeito dos dízimos. Viu? Dizimista fiel na casa de Mamon. Dizimista na Assembleia de Zeus.
Deuteronômio 14, 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto da sua semente, que ano após ano recolher no campo. O dízimo era fruto, nunca foi dinheiro, e era recolhido no campo. Agora, você já viu alguém plantar dinheiro? O dízimo era recolhido ano após ano, e era uma vez por ano que você tinha que recolher o dízimo. E era fruto, nunca foi dinheiro. Se você ler o Novo Testamento, você nunca vai ver uma ordem de Jesus pedindo para dar dízimo. Nunca. Você nunca vai ver uma ordem de Jesus mandando você ir para templo, você ser membro de templo. Nunca você vai ver uma ordem de Jesus no Novo Testamento seguir política. Você já leu os evangelhos? E diante do Senhor seu Deus, no lugar que escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, vocês comerão o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, dos primogênitos da vaca e das ovelhas. Eles recolhiam os dízimos uma vez no ano, do campo, das lavouras, dos primogênitos dos animais, e eles comiam. Faça isso para aprender a temer ao Senhor seu Deus todos os dias. Você quer ser abençoado? Como o dízimo. Pega o teu dinheiro, compra uma cesta básica, compra alguma coisa e se alimenta com a tua família. Para vocês a temer ao Senhor. Você pode ver que a todas as pessoas que são dizimistas estão com a vida arruinada, estão todos enrolados financeiramente, todos passando dificuldade, porque não estão temendo ao Senhor. Porque a ordem era para você pegar o seu 10% da lavoura, daquilo que você comeu, e celebrar com a tua família. Não é para você ir dar para templo, não é para você ir dar para pastor, sabia? Para temer ao Senhor. Você quer ser abençoado? Pega o seu dinheiro e não leva para o templo. Compre uma cesta básica para a família. Pague a energia daqueles que estão precisando. Não dá para pastor ficar andando de carro zero, não. Não dá para ele ficar ostentando em férias. Pastores ganhando salários de 10 mil, 8 mil reais, enquanto os membros não têm o que comer. Os verdadeiros templos estão passando fome, porque pega e distorce a mensagem que é do dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento. Você não é obrigado a dar dinheiro, e muito menos você vai ser amaldiçoado. Você não vai ser amaldiçoado se você deixar. Você vai ser amaldiçoado se você dá. Se você dá o dízimo para esses lugares. E a ordem para aquele povo, se o caminho for comprido demais, onde for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar seu nome. Então, Senhor, Deus tiver abençoado, venda aquilo com dinheiro, com sua mão, vão ao lugar que o Senhor Deus escolheu. Com esse dinheiro, vocês compram tudo o que quiserem: ovelhas, vinho, bebida, qualquer coisa que desejarem, e consuma ali na presença do Senhor seu Deus, e se alegrem vocês e o membro da sua casa. Porém não desampare os levitas,
que moram na cidade de vocês, pois não tem parte nem herança com vocês. Ao fim de cada mês, ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano, recolham na cidade de vocês. Então virão os levitas, porque tem parte e herança com vocês, os estrangeiros, as órfãs e as viúvas, que moram nas cidades. Vocês comerão, fartarão ao Senhor seu Deus, e o abençoe todas as obras que fizerem. Existia 12 tribos, 12 tribos de Israel. Uma tribo era a tribo de Levi, e eles não podiam trabalhar, não podiam plantar, porque eles eram encarregados do templo. Os levitas não eram músicos, viu? Os levitas eram os faxineiros do templo. Quando o sacerdote matava um boi ali, quem que limpava? O rei, o sacerdote não. O povo não, eram os levitas. E eles eram obrigados na manutenção do templo. Então, todas as tribos, quando colhiam os 6% do dízimo das colheitas, não era do dinheiro, tinham que levar para os levitas, para o sustento deles. E ali, eles levaram uma vez por ano, e diante eles entregavam dos levitas ali, em Jerusalém. E o dízimo era para ser entregado em Jerusalém, não era no templo evangélico, era uma vez por ano. Você acha que o pastor vai lá em Jerusalém entregar o dízimo? Se ele for receber dízimo, ele tem que buscar em Jerusalém, não é no templo, não é nesses templos. E a palavra de Deus fala que se o caminho fosse longe demais, com aqueles animais, aqueles frutos, porque eles não tinham jatinho, como Valdomiro, eles não tinham passagem em primeira classe, não, era caminhando no deserto, e muitos bois morriam, os alimentos estragavam. Deus falou: vocês vendem, então quando vocês vender, leve o dinheiro lá em Jerusalém. Quando estiverem perto, vocês compram tudo de novo e celebram ali uma grande festa. Não esqueça dos estrangeiros, dos levitas e dos órfãos e da viúva. Por isso que quando Jesus entrou no templo, ele viu aqueles monte de cambistas, monte de vendedores. Por quê? Era a época e os cambistas aproveitavam que eles estavam vindo com dinheiro para comprar os alimentos. Isso era a respeito do dízimo. Por isso que você não é obrigado a dar dízimo. Os únicos que poderiam receber dízimo eram os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Sabia? Por isso que Deus, em Jeremias 23, está virado com os pastores, porque ele estava pregando mentira, pregando, distorcendo a palavra de Deus, para as pessoas serem enganadas. E ele fala a respeito dos falsos pastores, a respeito dos falsos profetas. Meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado, como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Jeremias ficou indignado com o que estava acontecendo. Jeremias ficou revoltado, ao ponto dos ossos dele estremecer. É o que acontece hoje. Quando você vê campanha, você vê pastora, comércio no templo, pastores pregando mentira, enganando o povo, meus ossos estremecem, porque não está de favor com a Bíblia. Jesus falou em Mateus 24, versículo 4: naqueles dias se levantarão muitos, enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas. Mateus 24, 11. E Jeremias estava indignado, falou em comércio, Valdomiro vendendo feijão, Ed Macedo vendendo sal grosso, Soares TV a cabo, e essas igrejas pregando um falso evangelho.
E ele estava indignado por causa das santas palavras. Qual a última vez você leu a Bíblia? Jeremias compara a Bíblia com as santas palavras. Ele viu o que eles estavam pregando e ele ficou indignado por causa das suas santas palavras. Judas, ele fala para nós batalhar na fé. 1 Pedro 2,15 fala para a gente batalhar em razão da fé que cremos. Temos que reprovar as heresias, reprovar o falso ensino. E Jeremias falou no versículo 10: porque a terra está cheia de adúlteros, e chora por causa da maldição divina, e os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau, e seu uso de força não é reto. Primeira heresia, que os pastores não corrigiram o adultério. Estava cheio de adultério a terra, como no dia de Noé, e hoje está também. Dentro das igrejas, pessoas casadas e recasadas de novo, divorcia e casa novamente, contrário à palavra, contrário ao evangelho, cheio de adúlteros do templo, e a terra chora, maldição, porque a terra encheu de adúlteros. Jesus falou, Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, que seria assim como a vida do Filho do Homem, seria como o dia de Noé, casavam e davam-se casamento. A igreja não tem autoridade contra as trevas. A igreja não tem autoridade para pregar a verdade contra o diabo, porque estão cheios de adúlteros, cheios de pessoas do segundo e terceiro casamento, que recasaram de novo. Estão tudo com o espírito do adultério lá dentro. O espírito seduziu. Oséias 4,12. E eles não repreendem, porque são cúmplices das obras. Cúmplices. E a terra chora, porque é a primeira heresia que seria liberada dentro dos templos: o divórcio e o recasamento. Quantas pessoas enganadas se divorciaram e casaram novamente, e o pastor aprovou, recasou, e não pregou a verdade, como o Atalaia, que alertou a verdade das Escrituras. O sangue está na mão. Se os adúlteros morrer hoje, o sangue está na mão dos pastores, dos líderes, pois tanto o profeta e o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei maldade. Portanto, o caminho deles é como lugares escorregadios na escuridão, para que sejam empurrados, no qual cairão, porque trarei sobre ele calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Os falsos profetas, os falsos pastores serão empurrados para as trevas. Deus vai castigar esses homens por pregar o falso evangelho, que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Jesus. Hoje estão as igrejas negras, pintando as igrejas de negro, e as pessoas achando que é de Deus. Palavras motivacionais, palavras fictícias, pegam frases para pegar frases, não pregam mais a Bíblia. É frase: você é mais que vencedor, você tem que vencer, você tem que ser feliz, você tem que herdar essa terra, você nasceu para ser empresário. Teve uma profetisa de Baal aqui, num templo, que falou que Deus estava levantando empresários. Na onde? Que Deus quer levantar empresários. Deus quer levantar homens e mulheres que obedecem essa mensagem, que lute com o bom combate da fé. Por isso que esses falsos pastores serão empurrados para as trevas, serão empurrados para o inferno, e os seus membros junto.
Os profetas de Samaria vi algo desgostoso, profetizam por Baal, fizeram meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalece a mão dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade. Vão fortalecer a mentira, cometem adultérios, andam com falsidade. E a palavra fala, pois todos se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas: eis que alimentarei com abstinto, darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não dê ouvidos à palavra dos profetas que profetizam entre vocês, e enche vocês de falsa esperança. Falam visões do coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente que desprezam o Senhor. Vocês terão paz, todos que andam segundo a dureza do coração. Nenhum mal vos sobrevirá. Olha a mensagem de Jeremias: não dê ouvido aos falsos profetas, aos falsos pastores, que pregam paz, prosperidade, enche vocês de fã filosofias, de esperanças mentirosas. Não dê ouvidos. Deixa eu fazer uma pergunta: o que você está fazendo na Universal? O que você está fazendo na Mundial? O que você está fazendo nesses templos? Do que você ouvir a voz de Deus. Profetizam paz, segurança, prosperidade, dinheiro, riqueza, poder. Tudo isso foi o que o diabo pregou no deserto para Jesus. O diabo pregou para Jesus: se prostrar e me adorar, e você vai ter casa. Você vai ter casa na praia. Tudo isso te darei. É as pregações de hoje. E Deus está contra esses homens. Contra. A repreensão do Jeremias foi para nós não dar ouvidos a esses homens. Você precisa ler a Bíblia. Fuge de campanha. Fuge de pastor que fica mandando você dar dízimo. Fuge de pastoras para você ter vida eterna, para você sair da maldição do falso evangelho. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E seria o aumento do engano religioso por toda a terra. As pessoas não iam querer dar ouvidos à mensagem. Não queria dar ouvidos à mensagem. 2 João, no capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo bem carne. Este enganador é o anticristo. Tenham cuidado para que não perca aquilo que temos realizado como esforço, mas recebam plena recompensa. Nos últimos dias, João falou que muitos enganadores sairiam pelo mundo afora. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, não permanece nele, não tem Deus. Pregou campanha, não tem Cristo. Mandou você dar dízimo, não tem Cristo. Colocou pastoras no altar, não tem Cristo. Mandou ir atrás de política, não tem Cristo. Porque Jesus não veio pregar isso. Mas aquele que permanece na doutrina tem tanto o pai contra o filho. Se alguém for até vocês, não levar essa doutrina, não receba em casa, nem dá boas-vindas, porque aquele que faz boas-vindas faz parte das suas obras. Se você está nesses lugares, se arrependa e vai para a tua casa e lê Bíblia, porque você é cúmplice das obras desses homens.
E o juízo vai ser severo. Porque Pedro fala que o juízo vai começar pela casa dele. E onde comparecerá o ímpio naquele dia? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Os cangulosos já estão tudo aqui, passeando já. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como Fuja das Babilônias evangélicas. Fuja desse sistema. E vai ler Bíblia dentro da tua casa. Fuja. Fuja desses lugares. Porque Jesus não está lá. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não é obrigado a ir para templo, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. E se você está reunido com 2 ou 3 na tua casa, ali o Senhor está. Templo evangélico não é casa de Deus, não. Nunca foi. Templo evangélico é empresa. Casa de Deus é o seu corpo. O seu corpo tem que ser o templo do Espírito Santo. E se você destruir esse corpo, Deus o destruirá. Você não pode fazer parte de comércio religioso. Tanto católico, espírita, evangélico, são tudo filhos da Babilônia, a grande prostituta da terra. Jeremias falou para o povo: não dê ouvido a esses homens que ficam pregando para vocês mentira, ficam pregando para vocês um falso evangelho. Não dê ouvidos, mas dê ouvidos à palavra de Deus. João capítulo 10. As verdadeiras ovelhas ouvem a minha voz, não a voz dos falsos pastores, que fica prometendo mentira para vocês. Vão ler Bíblia, creia nos evangelhos. Jesus falou: examine as escrituras, porque dela provém a vida eterna. Porque os cães gulosos, os lobos devoradores, estão passeando pela terra para levar os incautos para o inferno. Paulo falou em Atos, no capítulo 20, versículo 29: eu sei que depois da minha partida se levantarão lobos devoradores, que não poupariam o rebanho de Deus, mas atrairiam para si discípulos, arrastariam o povo para esse comércio de campanha de voto. Leia a Bíblia, porque Jesus está voltando.
para você ter vida. Você pode morrer hoje. Para onde irá a tua alma? Para onde vai a tua alma se partir agora? O dia do juízo de Deus está chegando sobre essa humanidade. A igreja vem de estar preparando o povo para ser pregadores da justiça. Estão preparando para empresários. Empresários motivacionais. E o juízo de Deus vai chegar. Ai dos pastores que pregam mentira, usam o nome de Deus em vão. O juízo vai ser pesado. A sentença desses homens a longo tempo não tarda, já está decretada. Oh, eu te quero mais, Espírito. Os pastores estão tudo aqui, pagando as contas dos tempos, tudo passando com as mochilinhas, né? Deixa eu falar uma coisa. Deus me falou hoje de manhã. Estava lendo o livro de Josué. Comecei ontem à noite, acabei hoje de manhã. E no capítulo 24, Josué falou lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não outros deuses. E Deus falou para mim hoje de uma hora que eu fechei o livro e eu estava em oração. Deus falou: meu filho, as pessoas são amantes de si mesmas hoje. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo falar? Ele falou: sabe por que são amantes de si mesmos? Eles estão indo para faculdades, para as academias, estão indo atrás dos seus interesses. E a seara está faltando trabalhadores, né? Hoje as pessoas estão querendo ser empresários, querendo estudar, e você não vê ninguém na seara. Você não vê ninguém falando assim: não, hoje eu vou dar minha vida pelas missões. Você é um evangelista, você é um pregador de rua. Não. Estudam para ir para os templos pregar, para ser massa de manobra. Estudam para ser empresário, para ter sustento, para ter vida fácil, para ter conforto nessa terra. Vão para as academias, eu passei nas academias aqui, estão lotadas, engraçado, de crentes, e não tem interesse nenhum, e as pessoas indo para o inferno, entendeu? E Deus vai cobrar. O interesse das pessoas hoje são amantes de si mesmo. Não, vou ficar em casa hoje assistindo o jogo, e as almas lá fora não fazem nada. Os evangelhos de hoje não fazem nada, não oram, não pregam, não fazem nada, tá entendendo? Aí querem ser abençoados por Deus, querem que Deus guarde na hora da tribulação, na hora que a perseguição for vir, na hora que Deus chacoalha, quer que Deus guarde. Não vai guardar nada, sabe por quê? São amantes de si mesmo. Tem crentes que ficam o dia inteiro na internet, o dia inteiro no celular, e não conseguem ler uma Bíblia, não conseguem levar as almas aos pés de Cristo. Tá, entendeu? Tem medo de homens, entendeu? E Deus vai cobrar eles. São amantes de si mesmo. Isso eu não estou falando para os ímpios, estou falando para os evangélicos. São amantes de si mesmo. Quero estudar, quero trabalhar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e o reino de Deus nunca faz. Não dão prioridade ao reino de Deus. Por isso estão vivendo numa base de pecado, caem mesmo no pecado, vivem uma vida derrotada espiritualmente, não avançam na vida espiritual, não vê milagres, não vê o agir sobrenatural. Por quê? Porque são amantes de si mesmo nesses dias, entendeu? Consegue gritar, ou consegue ir para estádio, consegue fazer isso e aquilo, mas para Deus não tem tempo. Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar. E sinal que vocês nunca, eu estou falando para quem a carapuça vai servir, nunca se converteu, são convencidos de tempos. Eu estou aqui, tudo passeando. Deus me deu essa mensagem de manhã. Eu não ia vir porque estava chovendo. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor segurar o tempo, eu vou. E Deus segurou o tempo, ó. Vendo, ó. E aí, estão aí passeando e formando empresários. Essas igrejas negras. Teologias todas humanistas. Entendeu? Vão pagar um preço muito alto. Guararapes e Araçatuba vão pagar um preço muito alto. Principalmente os pastores vão pagar um preço muito alto. Eu e o irmão Ed estava conversando na terça-feira, feriado de carnaval. Na mesa eu conversando com o Ed. Nós estava
propondo fazer uma série de mensagens. Nós vamos pôr isso em oração. Deus deu no coração meu e do irmão Edson. A série de mensagens, a série, o nome vai ser Cão Guloso. Série Cão Guloso. Vamos brigar contra essas religiões, contra esses pastores que estão levando as pessoas para o inferno. Esse negócio de avivamento lá é mentira. Mentira esse negócio de avivamento. A maioria das pessoas naqueles avivamentos estão no homossexualismo, na prostituição. Para ter avivamento, o povo precisa se converter antes. Como que um avivamento que não tem palavra, o culto não tem palavra, não tem exortação, não tem arrependimento, é só ali naquele humanista, naquele mantra, naqueles louvores humanistas. Entendeu? Então essa é a mensagem que eu tenho para dar. Deus abençoe vocês.